Quando eu coloco na minha mente histórias tolas, contos ociosos, eu alimento ou eu estimulo a imaginação. E aí as histórias da Bíblia, o relato bíblico da salvação de Cristo Jesus, do que Deus tem por você, por mim, daquilo que Ele fez e tem feito, do plano da salvação que Ele está vindo nos buscar, passou da nossa mente, fica ofuscado. Se a palavra de Deus é luz que ilumina os nossos caminhos, e ela deve iluminar a minha vida, iluminar o meu ser, expulsar as trevas da minha alma, pois essas histórias tolas e contos ociosos fazem um eclipse, elas vão obscurecer o brilho da palavra de Deus que não vai chegar à minha vida. E o que vai acontecer com isso? A mente é diretamente desviada de Deus, é destruído o interesse em sua preciosa palavra. Por que nós não temos mais interesse em ler a Bíblia? Porque nós colocamos essas histórias tolas e contos ociosos em nossa mente. A palavra de Deus fica o quê? Eclipsada diante de nós. E isso faz com que seja destruído qualquer interesse pela palavra de Deus. Isso cria uma agitação nociva, essas histórias tolas, contos ociosos, ficção, cria uma agitação nociva, exalta a imaginação e incapacita a mente para a utilidade. E afasta a pessoa do quê? Da oração, e a desqualifica para o exercício espiritual. Uau! Talvez você esteja se sentindo um inútil espiritualmente falando. Aqui está a resposta no texto. Talvez você esteja pensando assim, pastor, parece que a minha oração não passa do teto. Sim, você tem alimentado a sua mente com histórias tolas, contos ociosos, ficção, e você tem sido desqualificado para qualquer exercício espiritual. Você não consegue mais orar, tem sido afastado da oração. Aí eu penso com você o seguinte: nós temos uma igreja que temos que nos unir para salvar. E essa união para nos salvar só irá acontecer quando nós estivermos unidos primeiro a Deus. De todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então Deus vai operar um milagre. Oh, filhos e filhas de Deus, Deus está pronto para operar o milagre, nós só precisamos crer, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar uma decisão. E algumas vezes a gente vem na quarta-feira na igreja, pastor, ore pela minha espiritualidade. Irmãos, orem pela minha espiritualidade. Talvez nós devêssemos mudar esse pedido e dizer assim, por favor, ore para eu sair de frente da televisão. Ore para eu sair da frente dos seriados. Ore para eu sair da frente das novelas. Ore para eu deixar de assistir filmes. Porque daí a minha espiritualidade vai o quê? Vai crescer. É fácil esse tema? Fácil de apresentar? Vocês não sabem como foi minha angústia essa semana. Por que eu apresento esse tema para a minha igreja? Querido, Jesus está voltando. Se nós não tivermos uma mudança de pensamento, nós estaremos perdidos. Eu estava num acampamento de verão, alguns anos atrás, e aí sentamos à mesa para almoçar com um casal de jovens. Ela tinha, bem novinhos eles eram, ela já tinha um filhinho pequenininho, estava grávida, assim, a ponto de ganhar o próximo bebê. Ela podia até ganhar ali, começar o trabalho do parto durante o acampamento. Sentamos à mesa, e aí conversando, ela disse assim, pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu não tenho mais vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de ir à igreja, a morte de Jesus não tem sentido para mim, nada disso. Eu comecei a conversar com ela. Sabe qual era o passatempo dela quando ela então era mais jovem? Até então, assistir filmes, ir ao cinema. O que o diabo faz com isso? Ele vai lançando histórias que vão construindo ou destruindo a visão da realidade de Deus. Entenderam? E eu estava pregando essa mensagem como estou apresentando aqui para vocês hoje, em uma outra igreja. E eu me encontrei com uma menina, uma jovenzinha no final. E ela veio para mim e chorava. Pastor, tudo que o senhor falou foi para mim, isso, aquilo, outro.
E eu disse assim: filha, você me permite gravar isso que você está falando? Pode abençoar a vida de outras pessoas? Ela disse: sim, pastor, pode gravar. E ela começou a falar. E eu quero mostrar para vocês 40 segundos desta conversa. Só 40 segundos. O áudio não é bom, mas eu queria que você prestasse atenção nesses 40 segundos desta conversa e perceba o que ela fala. Note bem. Ai, meu Deus. E por incrível que pareça, assim, depois que eu comecei a assistir, nem nada me toca. Nem o culto, nem a pregação. Eu leio a Bíblia assim, não faz sentido. Ai, eu fico até triste de falar isso, mas na hora que o senhor falou da menina do acampamento, pra mim também às vezes não tem sentido a morte de Jesus. Eu fico pensando que, sabe, não tem sentido essas coisas e eu só fico focando naquilo. É como se eu entrasse naquele mundo e o mundo que é real não existe, entendeu? Que é tudo a parte de Jesus. E começou a ficar tudo um desastre, sabe? E eu Tudo começou a ser uma desgraça para mim. Quando o Senhor falou da história da menina do acampamento, para mim é a mesma coisa, a morte de Jesus. O pastor pode pregar da morte de Jesus, falar que Jesus morreu para me salvar, que ele se entregou para me libertar. Isso não faz mais sentido para mim. Não faz sentido algum. Pastor, minha vida passou a ser uma desgraça. E ela falou assim: é como se eu tivesse entrado num mundo, e um mundo que não é real, e eu não conseguisse mais sair dele. Eu entrei num mundo que não é real. O que o diabo quer fazer para nos destruir, irmãos? É tomar conta da nossa mente.